digo que o Gênesis é a pedra fundamental, está na perspectiva da criação animada, inanimada, visível e invisível. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos a revelação de toda a criação cósmica, planetária, visível, real, e na mesma perspectiva invisível, na revelação da criação, da qual nós não entendemos pela lógica, mas aceitamos pela fé. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a fonte das águas. Então no Gênesis nós temos o início. No Apocalipse nós temos o resumir de todo o contexto histórico e existencial. Assim como inicia-se tudo em Gênesis, no Apocalipse finda-se toda esta revelação e também abre-se as cortinas para uma vida eterna, seja ela com Deus ou seja ela sem Deus. Nós sabemos que o Apocalipse ele é também a consumação de todas as profecias do Antigo Testamento, como remate do edifício das Escrituras proféticas. Quando diz Gênesis que no princípio criou Deus os céus, vocês podem perceber que a colocação bíblica ela está no plural. Quando diz os céus, está relacionado com os céus cósmicos, planetários, galáxias, planetas, e aonde nós entendemos o primeiro, o segundo e o terceiro céu, esse vasto universo. Mas diz que a terra, no singular, ela era vazia. Diz que no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra, no singular. O planeta Terra foi criado especificamente para o propósito absoluto de Deus na criação de todo ser vivente e da criação máxima, que é a criação humana, do homem e da mulher. Mas a terra tornou-se um caos. Como nós vamos entender esse princípio e para entendermos também o resumir do Apocalipse? É que quando Deus criou o planeta Terra, tudo era absolutamente perfeito. A criação perfeita, absoluta de Deus, o planeta Terra. E tudo que Deus criou, criou perfeitamente. E de uma forma gigantesca, todos os animais viventes. Mas a terra perdeu a sua forma original. E é por isso que diz, a terra era sem forma e vazia. No mais termo, e no mais texto original diz que a terra perdeu a sua forma e tornou-se vazia. Vazia de toda a criação que Deus criara. E o que causou essa deformação? O que causou esse caos? Dela perder toda a sua forma e tornar-se vazia de toda a criação. E nós entendemos que a ciência, pastor João Batista, ela tenta de alguma forma explicar, erradamente em parte, trazendo que a existência veio através de uma grande explosão, da qual é denominada como Big Bang. Mas esta explosão não tem nada a ver com a criação. A explosão tem tudo a ver com a deformação. E esta explosão, ela nada mais é do que a queda, aonde nós entendemos que houve, de alguma forma,
pela justiça absoluta de Deus, a queda de Lúcifer, com esta explosão cósmica, pelo abalo que houve nesta criação. Por isso que Jesus diz em Lucas capítulo 10, eu via Satanás como um raio cair do céu. Houve esta explosão, houve essa deformação e a terra perdeu toda a sua forma original. Mas aí Deus, que mantém através do Espírito a criação, e nós temos que entender esse princípio aonde diz que Deus criou no sentido de ser o projetista de todo esse planeta e esse vasto universo. Então Deus projeta, o verbo que executa o projeto trouxe à existência, e o Espírito que mantém a criação. Então o Pai projeta, o Filho executa e o Espírito mantém. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a fonte das águas. O verbo é o Criador. Por isso que no Evangelho escrito por João, capítulo 1, o versículo 1 vai dizer que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E diz que o verbo se fez carne, no versículo 14, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Então Deus projeta, o verbo, o Filho executa, e o Filho que se tornou carne, Deus se fazendo carne para habitar conosco, com os homens. E esse é o grande mistério revelado. Quando Paulo escreve a sua carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Paulo exorta a igreja dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí Paulo vai dizer que ele, sendo a forma de Deus, não teve por orgulho ou usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome que é sobre todos os nomes. E para que o nome de Jesus se dobre, todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É isso que João falou, o verbo se fez carne, sendo coeterno com o Pai, não assegurou disto como glória própria, e abriu mão de todos os seus direitos e atributos, e tornou-se homem. Num debate teológico, numa mentoria, eu falei algo muito forte, mas é também uma das teses para o meu doutorado teológico. É que uma vez Deus se tornando humano na pessoa de Cristo, porque ele abriu mão de todos os seus atributos e ele tornou-se em forma humana, e Cristo não foi criado, Cristo foi gerado. E uma vez tornando-se humano, ele é humano eternamente. Deus decidiu se tornar homem para viver eternamente com o homem. Mesmo no corpo glorioso, como ele ressuscitou dos mortos, ele não perdeu a sua forma de ser homem, ele é tocável. E nós vamos viver eternamente com ele no paraíso e habitar com ele.
luz brilha nas trevas e não existe vida sem luz. E aonde a luz chega, as trevas não existe mais. Só há treva porque não tem luz. E aí Deus foi organizar o que ficou desorganizado, porque quando a terra perdeu a sua forma original, a terra seca, a porção seca, ela ficou totalmente coberta, porque existe mais água no planeta Terra do que a própria terra. Mas aí Deus quis trazer novamente, e aí Deus fez com que as águas se recuassem, e a terra era como uma grande bolha d'água, mas as águas se recuaram no haja de Deus. E para Deus guardar esse tanto de água, onde colocaria tanta água? Água no subsolo, no mar, nos rios. E a outra parte, maior do que o mar, do que os rios, do que o subsolo, Deus fez com que todas essas águas se amontoassem no Polo Sul e no Polo Norte. E a terra apareceu. E aí Deus trouxe novamente a alegria no planeta Terra. E Deus fez brotar da terra toda a árvore verde. E da própria terra Deus estabelece a criação no haja. E aí Deus fez que nascesse pelo seu haja, sua palavra liberada, todos os animais marinhos, todos os peixes, todas as aves dos céus. E aí nós entendemos que o que é da terra é gerado pela terra. O que é das águas são gerados pelas águas. Mas existe a criação máxima de Deus, que não tem nada a ver com haja, tem a ver com o que se faz. Quando no sexto dia Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o próprio Deus, Ele criou o homem. A terra produziu, o mar produziu, mas Deus criou o homem. Para manter vivo o que veio da terra, tem que estar ligado à terra. Para as árvores permanecerem vivas, elas precisam da terra. Tudo que é da terra precisa da terra. Os animais que foram brotados da terra estão na terra. Os animais marinhos e aquilo que foi brotado e projetado e criado pelas águas estão nas águas. Se tirar as árvores da terra, as árvores vão morrer. Se tirar o animal da terra, jogar no mar, ele vai morrer afogado. Se tirar do mar, jogar na terra, vai morrer afogado na terra. Isso parece um paradoxo. Só tem vida no mar quem é do mar. Só tem vida na terra quem é da terra. O homem é totalmente diferente. Como Deus criou o homem, a vida do homem está em Deus. Se tirar o homem de Deus, o homem morre. Você está entendendo? Levanta a sua mão. O homem sem Deus, ele não tem vida. Então isto é o princípio da criação. O livro de Gênesis, o livro do Apocalipse é o livro da consumação. Nós temos no Apocalipse 7 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança está no capítulo 1 e o versículo 3. Versículo 6. A sexta bem-aventurança está no capítulo 22, versículo 7. A sétima bem-aventurança está no capítulo 22 e o versículo 14. Tudo isso está relacionado com o grego. Feliz é aquele, feliz é aquele, feliz é aquele. Ou seja, todos aqueles que são felizes, que são bem-aventurados, de alguma forma estão relacionados com a doutrina do Apocalipse. Agora eu quero chamar a sua atenção ao propósito do Apocalipse. Aqui diz que a revelação é de Jesus Cristo.
Mas esta revelação que nós temos de Jesus Cristo foi dada por Deus. E aí diz a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus santos, aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. Diz que pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E aí no versículo 3 vai dizer que bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam as profecias que estão escritas nesse livro. A revelação foi dada por Deus. Cristo recebeu a revelação. E nós temos o propósito do Apocalipse. Então o Apocalipse, senhoras e senhores, não tem nada a ver com o mundo lá fora. Preste atenção nisto. O Apocalipse foi escrito com propósito de revelação aos seus servos. Então o Apocalipse é uma mensagem direta, objetiva para a igreja. O Apocalipse é um código de ética para a igreja. Numa figura de linguagem, o Apocalipse tem propósito. O Apocalipse não é para o mundo lá fora. O Apocalipse é para a igreja aqui dentro. O Apocalipse é uma figura de linguagem que Cristo falou especificamente com a igreja. Por isso que diz, para mostrar aos seus servos. Só entende o Apocalipse aqueles que são de Cristo. Então o Apocalipse é revelação para a igreja. A palavra Apocalipse está dividida em duas partes. No grego, a primeira palavra apo, que significa de dentro para fora. A segunda palavra é kalipseis, que é a cobertura e o véu. Quando se une a palavra grega apocalipse, está cobertura e véu, desvendar, evidenciado, expor e revelar. É tirar o véu. Então, para nós, a igreja, o Apocalipse não é um livro misterioso. Para nós, a igreja é o livro da revelação da mensagem de Cristo. Senhoras e senhores, o protagonista do livro do Apocalipse é o apóstolo João. Quem era João? Irmão de Tiago. Era filho de Zebedeu. Era um dos filhos do trovão. É o ex-pescador da Galileia. É o líder das igrejas asiáticas. Era o mais novo dos discípulos, dos apóstolos. Por que João fora escolhido para ser o protagonista do livro de Apocalipse? Porque ele era o único sobrevivente. Todos os discípulos tinham sido executados, martirizados. Então João estava com mais ou menos 80 anos de idade, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. João era o caçula dos discípulos e era o que tinha alcançado maior confiança no ministério messiânico. João, sendo o protagonista, pastor da igreja de Éfeso, foi pego quando estendeu-se uma grande, severa, implacável perseguição contra a igreja. Naquela época, todos os crentes estavam sofrendo uma perseguição social, política, econômica, por causa do Império Romano. Quero mostrar a vocês uma parte histórica de como tudo aconteceu e como desencadeou toda essa perseguição severa. Na cidade de Anzio, no dia 15 de dezembro do ano 37, uma mulher por nome Agripina, ela deu à luz a um filho, e ela colocou o nome do seu filho de Nero Cláudio Augusto Germânico. Nero Cláudio Augusto Germânico, ele tornou-se imperador de Roma no dia 13 de outubro do ano 54. Todas as suas decisões eram fortemente influenciadas por sua mãe Agripina. Nero, ele era também instruído pelo seu tutor Lúcio. Mas Nero, que tinha um espírito luciferiano, diabólico, uma índole maquiavélica, maligna, implacável,
A primeira coisa que ele faz no ano 55 é mandar matar o filho de Cláudio, porque ele estava dando fim toda esta linha e geração de Cláudio. Mas Nero também, como ele tinha esse lado demoníaco, maldoso, no ano 59, ele ordenou o assassinato da sua própria mãe, porque ele sentiu que a mãe sufocava o seu trono. Em 64, Nero põe fogo na cidade de Roma, porque ele queria exterminar com todos os cristãos habitados em Roma. Havia 14 bairros em Roma, na cidade de Roma. Dos 14 bairros que Nero mandou atear fogo, 9 bairros foram incendiados. Houve uma mortandade. Mas dos 14 bairros, 5 bairros, o fogo não agravou-se, não se expandiu. Por que razão, pastor Godoy? Porque naqueles 5 bairros, eram bairros habitados por cristãos e judeus, toda a geração de Davi. Ali a mão do Senhor protegeu e proveu livramento para os nossos irmãos. O Senado Federal descobriu que todo aquele incêndio, toda aquela ação diabólica, todo aquele assassinato em massa, foi o projeto de Nero. E aí foi deposto do Senado. E no ano 68, ao ser deposto pelo Senado, ao ser cassado pelo Senado, Nero Cláudio Augusto Germânico, ele cometeu suicídio. Ele se mata. Ao se matar, houve então um general por nome Tito Vespasiano, que assumiu o trono e todo o comando, se tornando agora um grande imperador romano. Isto revela que aquela era agora era passado, e com Tito Vespasiano no comando romano iniciou-se uma nova era. O que é que ele fez, o general? Ele reinaugurou o Coliseu Romano. E ao inaugurar o Coliseu Romano, ele levou 10.000 cristãos às arenas para serem executados e martirizados. Diz a história, senhoras e senhores, que quando os nossos irmãos eram conduzidos ao Coliseu para servir de espetáculo à massa humana que ali estava, diz a história que eles cantavam hinos e eles louvavam ao nome do Senhor. Sendo devorados por feras, pisados por touros, mordidos por cães, eles cantavam e louvavam o nome do Senhor. Isto perturbava a mente do imperador romano. Só que eu quero chamar a sua atenção. Eu vou explicar para vocês algo que talvez muitas pessoas não conseguiram entender até hoje. É que nesse ano 70, com o comando de Tito Vespasiano, vai cumprir-se a profecia 70 anos depois que Cristo profetizou. Lembra quando Jesus saiu do pretório de Pilatos? Jesus estava ferido, machucado. O azorraque feriu seu corpo. A coroa de espinhos sangrava a sua face. Caminhando lentamente pela via dolorosa, a cena era como de um filme de terror. As mulheres que estavam postas naquele lugar começaram a lamentar e a bater em seus seios ao ver a cena de Cristo totalmente vilipendiado. Mas Jesus, com a visão embaçada, com a voz trêmula e com a boca seca, ele profera em forma de rouquidão uma palavra profética. As mulheres que lamentavam e batiam nos seios, ouviu da parte de Jesus dizer: não chorais por mim, chorais por vós mesmas e pelos vossos filhos. Esta palavra cumpriu-se 70 anos depois da sua morte, quando Tito Vespasiano invadiu Jerusalém e tomou mulheres grávidas.
E as crianças eram executadas, e os bebezinhos eram arrancados vivos, e houve uma carnificina. A palavra se cumpriu: não chore por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. A palavra, ela se cumpre. A palavra é a verdade. A palavra, ela é absoluta, insubstituível. Mas Tito Vespasiano morreu. E no ano 81, pastor Luciano, Domiciano agora assumiu o trono. Esse imperador tornou-se o imperador mais centralista de todos os outros. Nero foi terrível, diabólico, luciferiano. Tito Vespasiano foi violento, foi agressivo. Mas Domiciano foi o único imperador que arrogou para si o nome de Deus. Presta atenção, igreja. Ele tinha mania de tanta grandeza. O egocentrismo era tão grande, a visão de umbigo era tão alargada, que Domiciano queria que todos curvassem aos seus pés e o adorassem como Deus. E ele sancionou uma lei por causa de uma filha de um senador. Ela chamava-se Flávia. Flávia trouxe a ideia de uma lei que qualquer cristão que fosse pego adorando com outro Deus, a não ser a liturgia aos deuses de Roma, era levado ao tribunal do julgamento para ser executado, se não renunciasse à sua crença. E aqui eu volto ao texto. Foi aí que João foi pego. 80 anos de idade, ele era pastor da igreja de Éfeso, estava lá cuidando, pastoreando. Quando as ameaças se agigantaram, proibindo cultos, adorações, pregações, manifestações, João, como pastor e líder das igrejas asiáticas, manteve-se firme na postura de continuar servindo ao seu Senhor, servindo ao seu Cristo. Ele foi pego em plena atividade e ele foi trazido ao tribunal de Flávia. E aí, ele foi colocado em decisão. Pastor Nilvani, a palavra era: ou você renuncia à sua fé, ou você será levado às torturas e à execução. João, com 80 anos de idade, ele não volta atrás das suas convicções. Ele mantém-se firme na fé, inabalável, como um verdadeiro discípulo, como um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. A ordem era para que renunciasse à fé, mas o arder do coração falava: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Como negar aquele que eu vi morrer na cruz e o ressuscitou diante os mortos? Como negar as convicções daquele que me chamou e daquele que me salvou? Presta atenção, e aí eu digo que o verdadeiro cidadão do céu não se revela na sua ação. O verdadeiro cidadão do céu se revela na sua reação. Qual é a reação? Não é ação, é reação. Como você está reagindo? Como você está sendo crente? Como você está sendo cristão em pleno século que nós estamos vivendo? Será se a igreja não consegue perceber e ver que alguma coisa nos bastidores estão sendo articulado pelo espírito de Satanás, por Lúcifer? Ou vocês acham que a igreja ela vai continuar da forma que ela está? Eu penso, senhoras e senhores, que vai chegar a hora de decisão. E será se a igreja de hoje, ela está preparada para enfrentar a perseguição, para enfrentar o martírio, para enfrentar o sofrimento, para enfrentar a tortura? Será se a geração de hoje,
é a geração que vai dizer não às leis satânicas e vai dizer sim a Cristo? Ou a geração de hoje é a geração que vai se curvar diante da proposta maligna e diabólica? Presta atenção. Tudo já está preparado. Todo projeto demoníaco, diabólico já está arquitetado. Eu ministrei uma palavra falando sobre as vestes de Cristo. Qual é a diferença das vestes do verdadeiro juiz, aquele que estará no trono branco para julgar, Cristo como juiz, e a diferença dos juízes de hoje? Qual é a veste, qual é a capa que se usa para um tribunal? E aí eu vou falar de forma bem direta e objetiva. Supremo Tribunal Federal, todos os seus ministros, todos os seus juízes, ele usa uma capa, a toga, ela é preta. Cristo é o único que vem vestido de branco. Branco que revela a sua pureza, a sua santidade e a sua autoridade. Ele vai julgar com justiça. Mas eu estou aqui esta manhã para advertir, como eu estou advertindo e pregando por esse país e em mais de 20 países. Eu estou chamando a igreja a entender que nós precisamos nos voltar ao primeiro amor. Arabaxandarai. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se entrasse aqui agora extremistas armados, qual seria a nossa reação? Hoje eu estou pastoreando mais ou menos 7.000 membros em todo o Sudoeste. E como pastor daquela vasta regional, eu tenho chamado a igreja à oração e para que a igreja esteja atenta o que Satanás está arquitetando nos bastidores. Todos os imperadores levantados por Roma, Satanás os levantou para frear a igreja, para impedir o avanço, o crescimento e a liberdade de culto. E esse Domiciano aqui, que era o mais arrogante, egocêntrico, diabólico, que se coloca como um Deus, ele se levanta para devastar de vez, através da tortura, através do sofrimento pela lei de Flávia. O velho João, com mais de 80 anos, de cabeça erguida diante do tribunal do julgamento, ele não renuncia às suas convicções, nem à sua fé em Cristo, porque mesmo sendo o caçula dos discípulos, é o que tinha maior maturidade. E ele, de cabeça erguida, ele diz sim às suas convicções e à sua fé inabalável em Cristo Jesus. A igreja precisa se despertar, porque nós temos que levantar como a bandeira da fé, da coragem e das nossas convicções de que nada vai nos separar do amor de Deus.
que nenhuma perseguição e que nenhuma oposição, ou que qualquer plano diabólico arquitetado, que nós sabemos que está sendo montado pelo espírito do anticristo, que já atua nessa plataforma profética e escatológica, mas a igreja está sendo preparada por Cristo para ser arrebatada a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. João disse sim. E sabe como desencadeou as suas torturas? Diz a história que João foi severamente machucado. Mas não somente machucado, João foi colocado em um grande tacho de azeite fervente. Mais de 90% do seu corpo foi queimado e tornou-se em grandes bolhas. E João suporta, na dor do seu corpo, nas feridas e os machucados. João estava como verdadeiro discípulo dizendo: ainda que eu seja martirizado, eu sei que o imperador não vai poder tirar as minhas convicções, e a minha alma que está segura com aquele que morreu na cruz e que ressuscitou dos mortos. É como Nabucodonosor fizera com os 4 jovens da linhagem dos nobres. Estando lá no colégio interno na Babilônia, sendo formados, levados cativos, no ano 605, trocaram os seus nomes, colocaram presos no colégio interno para trabalhar a serviço de Nabucodonosor. Tiraram de Jerusalém, trocaram os seus nomes. Estava debaixo da rigidez de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor nunca conseguiu arrancar o Deus que estava dentro do coração deles. Os imperadores martirizaram, açoitaram, arrastaram, cortaram, serraram, machucaram, mas não conseguiu arrancar a fé daqueles que tinham a sua vida firmada em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que aconteceu com ele depois de tudo isto? Ele foi levado à velha e temida ilha de Patmos. A ilha de Patmos era o pior lugar daquela época, o presídio da mais alta segurança, que eram levados presos políticos e presos por causa da sua religião. Ao chegar na ilha de Patmos, uma ilha rochosa, de solo pontiagudo, cortante, o presídio tinha várias etapas: pavilhão externo, interno, profundo. O presídio era como se estivesse na Sibéria hoje. Era o Alcatraz. Era pior do que o Carandiru em atividade, pior do que o presídio da Papuda, onde estavam os bandidos da mais alta periculosidade, e o velho João estava ali pela sua fé. E ele diz no versículo 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus. Ele usa o verbo dizendo no passado: estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele diz: eu fui preso porque sou pregador da palavra de Deus. Eu fui preso por causa da minha fé em Cristo Jesus e do meu testemunho. E aí eu lhe pergunto: você está pronto a viver, a ser preso, a sofrer por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo? A ilha de Patmos. Não tinha como fugir da ilha. Ela era cercada por tubarões
que eram cevados com corpos humanos. Ali não era um jardim paradisíaco. Ali era o inferno em vida. O velho João estava lá. Não estou falando de um jovem. Não estou falando de um adolescente. Estou falando de um homem com mais de 80 anos de idade, marcado pelo tempo e pelo espaço, o único sobrevivente dos discípulos. Foi colocado na ilha, acorrentado pelos pés, era obrigado a trabalhar nos trabalhos forçados da grande pedreira de Pátmos. 2 anos ele ficou preso ali, sofrendo isolamento, solidão, tortura. O pavilhão que ele estava era um pavilhão interior, uma cela fria, aonde muitos daquele pavilhão morriam de lepra, de frio. João estava lá com seu corpo em bolhas, porque fora queimado. Seus pés eram feridos por causa do solo rochoso e vulcânico. E aí a gente fica perguntando, o que é sofrimento hoje? O que é sofrer pelo Evangelho hoje? O que é sofrer pela fé? Eu não vejo um João murmurando, eu não vejo um apóstolo requisitando os seus direitos, colocando Deus contra a parede e dizendo, eu estou aqui por causa do Evangelho. João está ali isolado, mas ele sabe por que está. Ele diz, eu fui preso por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele tem consciência porque estava naquele lugar. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não prometeu um paraíso aqui na terra. Ele diz, no mundo vocês vão ser perseguidos e odiados por amor ao meu nome. Mas Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a fé que João mostra no livro de Apocalipse, de aguentar, de não ter um abraço de um parente, de um amigo, de um discípulo, de um crente. A igreja de Éfeso estava sem o seu líder. O velho João estava lá, na mesma rotina, 6 da manhã a corneta tocava, os presos se levantavam, carregando chumbos pesados e em direção às grandes pedreiras, no sol causticante de mais de 50 graus, de calor durante o dia, e à noite a temperatura ia abaixo de 0, imagina o sofrimento. Eu posso ver pelo texto, que foi num dia de muita dor. A Bíblia chama o dia mau. O dia mau. Quase 2 anos. Isolado na ilha de Pátmos. Foi o dia da angústia. Foi o dia do sofrimento, da dor. A cela escura, fria, no pavilhão interior. De repente, era aquele dia de muita angústia, e eu posso ver pelo texto, e eu posso exegeticamente firmar e fundamentar o que eu vou falar. Todo judeu tem o seu tempo de busca, o seu horário de meditação, e João está naquele momento dele, e de repente, pelo corredor e do pavilhão, não se vê ninguém. E João está parado. E de repente uma voz, como a voz de muitas águas, diz para o velho João, não temas. Não temas. Ele se sentia só, mas Cristo não o deixou só. Cristo se revela e diz, não temas, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que esteve morto,
mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E a Bíblia diz que João, e aí onde é que eu vou fundamentar o momento em que ele estava em meditação? Porque a Bíblia diz que João virou. E o texto diz, e virando-me para ver quem falava comigo. E virando-me, ele não vê a cela mais. Ao virar, ele viu 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro, cabelos brancos como a lã branca, como a neve, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, face brilhando mais do que o sol, espada de 2 gumes que sai da sua boca. E a Bíblia diz, e virando-me para ver quem falava comigo, eu vi o Senhor. Ele cai prostrado como um morto. Mas aí Jesus diz, o que vês escreve. Nós temos memória curta. Nós esquecemos com facilidade. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu vou te mostrar muitas coisas. Eu vou te revelar muitas coisas. Então escreve. Escreve num livro. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Presta atenção. O que Cristo queria dizer com aquela majestade? Porque João tinha a imagem do Calvário, depois João tinha a imagem do Cristo ressurreto, o grande mistério revelado. Eu vejo muitas pessoas usando a palavra mistério. Alguém diz, olha o mistério aí. O que é mistério? Mistério só deixa de ser mistério quando ele é revelado. Enquanto não se revela, é mistério. Mistério não se explica se não for exposto, verbalizado. E o grande mistério revelado nas Sagradas Escrituras está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, a partir do versículo 51. Esse é o grande mistério. Lá diz assim, o apóstolo Paulo, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. A palavra dormiremos vem do original grego, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. Olha o mistério, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por Cristo Jesus.
Jesus disse: eu sou aquele que esteve morto, mas veja que estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Paulo disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Permita-me parafrasear isto. Cristo estava na cruz, ofegante. Ele estava morrendo. A morte com seu aguilhão, com a sua ferramenta, com a sua lei. Porque a força da lei é o pecado. A força do pecado é a lei. E Cristo está assumindo o nosso lugar, fazendo-se pecado. Aí alguém pergunta: por que ele ora 3 vezes na prensa de azeite, que é o Getsemane? Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Por 3 vezes ele clama: passa de mim o cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Há quem diga que o cálice era o sofrimento, o azorraque, a dor do pretório, a rejeição, o julgamento final da execução e morte de cruz. Mas eu entendo hermeneuticamente que Cristo não está fugindo da sua responsabilidade, porque ele sabia muito bem da sua missão de morte de cruz. E o que ele está pedindo? Que cálice é esse? Está aqui na cruz do Calvário revelado o cálice. Foi o único momento, pastor João Batista Teixeira, que Cristo lamenta. O cálice não foi o azorraque, não foi a dor, não foi o caniço, não foi a coroa de espinho, não foi carregar a cruz pela via dolorosa. O cálice que Cristo queria que o Pai passasse dele era o cálice da solidão da cruz. Ele sabia que o Pai ia o deixar na cruz. E ele sabia muito bem que sem o Pai a dor era maior do que a dor do martírio. Foi o único momento que ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A morte chega, a agonia da morte. E Paulo está dizendo: onde está a morte? Porque ela vem com todos os seus direitos, mas Cristo dá o brado: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí Paulo faz chacota da morte, dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mais graça, mais graças, mais graças a Deus. Grave isto. Sabe qual foi a morte que matou a morte? Você sabia que a morte morreu? Pergunta para alguém que está do seu lado: você já ficou sabendo que a morte morreu? Pergunta aí. Vocês sabiam que a morte morreu? A morte não morreu de morte morrida. Você sabe qual foi a morte que matou a morte? Foi a morte de Jesus. A morte de Jesus matou o único inimigo chamado morte. Onde está, ó morte? A morte morreu. E eu tenho uma boa notícia: morreu uma vez, vai morrer de novo. Sabe qual será a segunda morte da morte? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco,
de cuja presença fugiu a terra e os céus. Não se achou lugar para eles. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E todos foram julgados segundo as suas obras que estavam escritas nos livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. E aí diz: esta é a segunda morte, a segunda morte, da morte eterna. Fica de pé. Arabashandarai, ore carabashurion de face, laiofequion de mosiaia, turabashirion de covesnai. João viu os cabelos brancos, como a lã branca, como a neve. Você pode tocar o teclado? João viu os cabelos brancos, como a lã branca, como a neve. O que representa isto? Presta atenção, eu vou explicar para nós orarmos. A figura de Cristo revelado aqui, ela é única. Ninguém se apresenta como Cristo se apresentou a João. Ela é a figura única. Os cabelos brancos como a lã branca, como a neve, significa que ele tem poder de penetração no juízo. Significa que ele é eterno. Os olhos como chama de fogo. Ninguém pode deter o olhar fumegante de Cristo. Ele consegue ver o íntimo, o invisível, o incrível. Ele sabe o que está aí dentro de você. Os seus olhos são como chama de fogo. O seu rosto brilha mais do que o sol. E não é necessário cobri-lo com um véu, como fez Moisés. A glória dele é revelada na sua face pelo seu caráter. Ele é o Senhor. A espada saindo da sua boca, a palavra do seu poder e o poder da sua palavra. As vestes brancas e resplandecentes, não houve mancha, não houve pecado. Em tudo foi provado, mas não pecou. O cinto de ouro no seu tórax, ele é o único, pastor João Batista, meu amigo. É o único que apresenta com cinto de ouro no tórax. Os sacerdotes usaram peitoral. Os profetas usaram cinto de couro. Jesus se revela com cinto de ouro. Ele é o único que tem o cinto de ouro para cumprir a lei de Melquisedeque. Tu és sacerdote eterno pela lei de Melquisedeque, sacerdote dos sacerdotes, profeta dos profetas. E os pés como latão reluzentes, para cumprir a palavra que diz: quão formosos são os pés de quem anunciou boas novas. Coloca a mão no teu coração. Eu fiz 3 coisas aqui esta manhã. 3 princípios básicos hermenêuticos que eu fiz aqui esta manhã.
sem muita ortodoxia. 3 princípios básicos hermenêuticos eu fiz aqui esta manhã. Primeiro princípio, conhecer o texto. Conheça o texto. Segundo princípio, explicar o texto. Eu expliquei o texto. Terceiro princípio, aplicar o texto. O que a palavra diz para nós? Que Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que a palavra diz para nós nesta manhã: aconteça o que acontecer, ninguém vai nos tirar do amor de Deus. E a palavra que Deus tem para nós nesta manhã é esta: eu te amo, eu te vejo, eu sei da tua vida, eu sei da sua dor, eu sei da sua angústia, eu sei do seu passado, eu sei do seu futuro. A palavra dele para a sua vida é esta: que a terra da humilhação será terra de exaltação e de glória. A palavra para ele é esta: quem perseverar até o fim será salvo. Está chegando a hora. Nós vamos embora daqui. Antes da terceira grande guerra mundial, nós vamos embora daqui. Nós não vamos ver mísseis cruzando os céus do Brasil. Paulo diz a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. João caiu prostrado, como morto, mas o Senhor colocou a sua destra sobre ele, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que esteve morto, mas eu estou vivo para todo sempre, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele está dizendo: eu tenho a história em minhas mãos, Ele é o princípio, Ele é o fim. Vamos orar nesta manhã. Eu não sei o que você passa, não sei o que acontece. Eu vejo isso como uma inspiração. O Senhor conhece o meu princípio ético de respeito pastoral, mas eu vejo isso como uma revelação. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm enfrentado lutas. Isto é óbvio. Nós enfrentamos desafios, lutas e angústias. Mas nesta manhã a palavra é consoladora, dizendo que eu estou convosco todos os dias. E Eusébio diz que Nerva libertou João, e ele saiu e foi o único que morreu de velho lá na igreja de Éfeso, consolado, preservado. Eu quero chamar aqui na frente aqueles que querem orar comigo, e eu tenho certeza que Deus tem uma vitória poderosa na sua vida nesta manhã. Talvez você quer nesta manhã algo para sua família, para um filho, para alguém. Talvez para a sua própria vida, não sei, o ministério, desafios, as lutas e as angústias. Mas venha aqui agora, venha chorando, como eu vejo que tem muitos olhos lacrimejando nesta manhã. O Senhor consola a sua alma.
Olha aqui. Você está me ouvindo? Você está ouvindo essa voz rouca e cansada? Olha aqui. O Senhor não vai te desamparar. Ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não te fez para perder. Nós estamos nesse mundo com propósito. Ele nos escolheu e nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então descansa o seu coração. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A bênção virá. Ele te ama. Ele não te abandona. Ele não te deixa. Ele foi na ilha de Patmos e diz: João, não temas. Ele diz para a igreja hoje: não temas. Olha aqui, põe a mão no coração. Eu quero que você coloque agora para fora, verbalizando aquilo que você tem mais necessidade, aquilo que você tem mais urgência. Verbalize nesta manhã com a sua alma. Pense nas coisas que são de cima. Tenha esperança, não de esperar, mas de esperançar. E acredite no milagre. Acredite na providência, creia que a hora do milagre chegou. Que o dia da vitória é esse, que Deus o fez. Nosso Deus e nosso Pai, em o poderoso nome de Jesus, nesta manhã, eu quero colocar a tua filha, o teu filho, tua igreja, uma vez mais em tua augusta e poderosa presença. Eu sei das lutas e os desafios, porque nós enfrentamos todos os dias. Mas também sabemos que todos os dias nós temos o milagre da vida e da presença consoladora do teu Espírito. Em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor: renova a tua filha, renova o teu filho, renova as esperanças, renova as suas forças, entra com providência. Visita a casa da tua serva, visita o lar do teu servo, toque naquela vida, transforma aquele coração de pedra no coração de carne. Em nome de Jesus, abençoa o ministério que o Senhor deu ao teu servo, as ovelhas e a igreja que o Senhor confiou a ele. Salva almas, traz avivamento introspectivo, em nome de Jesus. Agora levanta a sua mão direita para os céus e receba nesta manhã o renovo do Espírito Santo de Deus. Receba nesta manhã a graça consoladora. Receba nesta manhã a paz, a alegria do Espírito. A vitória é nossa. Aleluia. Bem baixinho, com um olhar de profeta, vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor não esqueceu de você. Diga para ele: a palavra nesta manhã diz: não temas. Diga: não temas.
A equipe de louvor vai com uma canção. Pastor João, eu preciso fazer algo aqui. Eu vou trocar de roupa aqui mesmo. E vou voltar para uma reunião com o bispo. 2 horas, tem uma reunião acirrada. Nós estamos num grande dilema nessas questões políticas. Vou lá na mesa, vou estar na mesa com ele, vou falar diante dos 25 coordenadores lá, que o senhor está mandando pessoalmente para ele. Mas antes de sair daqui, essa reunião é decisiva. E tem muitas coisas lá que está na minha decisão pelo sudoeste goiano. 50 e tantas igrejas aqui e a decisão delegada. Já falaram comigo no trajeto para cá e eu vou voltar para lá já com uma palavra, mas eu quero fazer algo aqui, porque eu respeito, eu me submeto e eu reconheço a autoridade que está na vida do Senhor como homem de Deus, como profeta e como sacerdote. Eu vou ajoelhar aqui. Coloque as mãos do Senhor sobre mim. Me abençoe nesta manhã e eu vou voltar para esta reunião com uma autoridade muito grande da parte de Deus. Olha aqui a cirurgia. Talvez eu não vou poder ficar com os 2 joelhos. Senhor Jesus, aqui está teu filho, Senhor, este vaso, esse instrumento nas suas mãos. Senhor, teu servo, aqui eu estou rogando as tuas bênçãos sobre ele. Senhor, pastor Evaldo Godoy, nosso amigo, homem de Deus, abençoa, Senhor, de forma toda especial. Quebra todas as barreiras, Jesus, dando para ele, Senhor, sempre a vitória. Em nome de Jesus, eu peço. Aleluia. Louva a Deus. Louva a Deus. Volta para o seu lugar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Só tu és santo. Só tu és santo. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes
ti.